Bom dia, meus alunos. Vamos continuar falando de expressões algébricas. Agora vai ser a parte 2. Quando você tiver acesso ao livro, a página começa a partir da página 79 do livro. Vamos, nesse começo, associar expressões algébricas à geometria. Já fizemos isso no vídeo passado e eu continuo insistindo nessa metodologia porque é a metodologia mais predominante no livro didático. Então, perceba que eu tenho um quadrado aqui de lado L. Quando vier esse tipo de questões de geometria, geralmente você vai fazer considerações fazendo cálculo de área ou cálculo de perímetro, como foi feito no vídeo anterior. Aqui, olha o que nós temos, que a área do quadrado é L vezes L. Baixa multiplicador lá das adjacentes aqui, também funciona muito bem essa ideia para retângulo. Baixa multiplicador lá das adjacentes. Adjacente é sinônimo de próximo. L vezes L dá L ao quadrado. Então, observe nessa expressão aqui que L ao quadrado é a nossa expressão algébrica. Toda expressão algébrica, perceba que a gente está vendo aqui os casos particulares, que é o caso do monômio. O que é um monômio? É um bloco que contém número e letras. O nosso monômio aqui é L ao quadrado. Visualize que essa expressão algébrica aqui, ela sempre vai ter a parte numérica e a parte literal, mesmo que não apareça. A parte numérica também pode ser chamada de coeficiente. Aqui na frente dessas letras aqui, dessa parte literal, que é L ao quadrado, tem que ter um número. E esse número, para essa situação, é 1. 1 vezes L ao quadrado dá o próprio L ao quadrado. Então, a parte numérica é 1 e a parte literal é L ao quadrado. Estendendo o conceito agora para os retângulos. Observe que esse retângulo aqui, os lados são 3 e A. A área, baixa multiplicador lados adjacentes, 3 vezes A. Olha como fica ordenado, 3A. Toda vez que você tiver um número multiplicado com uma letra, basta você colar um número com a letra. Lembrando que o número sempre vem na frente, que é o nosso coeficiente ou parte numérica. Então, a nossa parte numérica é 3, a parte literal é o A. Mas eu posso estender esse conceito para as figuras com 3 dimensões. Por exemplo, eu tenho esse cubo aqui de lado X. Visualizo o cubo como sendo um dado de um jogo qualquer. Só que aqui, como é uma figura 3D, eu já não vou mais estar falando em área, apesar de eu poder calcular, mas seria uma particularidade. Mas é mais comum em figura de 3 dimensões você calcular o volume, que é a multiplicação das 3 dimensões. A frente, a altura e a profundidade. X vezes X vezes X. Então, repara que a letra X está numa multiplicação 3 vezes, por isso que ficou X ao cubo. A parte numérica sempre vai existir, se não aparece porque é 1. E a parte literal é a letra aqui, X ao cubo. Vou estender o conceito para um cubo de um pouco maior. Agora o lado desse cubo é 3x, a frente é 3x, a profundidade é 3x e a altura é 3x. Então vamos calcular o volume. Você multiplica os números, depois multiplica as letras. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. E x vezes x vezes x, x ao cubo. Então a parte numérica é 27 e a parte literal é x ao cubo. Todo esse estudo aqui é somente para monômios. Agora eu tenho essa outra figura geométrica aqui, que ela é composta de 3 figuras elementares, 2 quadrados e um retângulo. Entenda que essa figura 1 aqui é um quadrado de lado x, essa figura 2 é um retângulo de lado x e y, e essa figura 3 aqui é um quadrado de lado y. Porque eu sei que é um quadrado, aqui mede y, como aqui embaixo mede y, significa que aqui também mede y. Aí eu vou fazer algumas considerações aqui.
Primeiro, a medida de área 1, ou seja, da nossa figura 1, x vezes x aqui. X vezes x dá x ao quadrado. A figura 2 agora, basta multiplicar x vezes y, que vai dar o nosso xy. E a nossa figura 3 vai ser y vezes y, que vai dar y ao quadrado. Só que ele quer saber a medida de área total. Entenda, toda vez que você vê essa expressão área total, basta você somar todas as áreas que são apresentadas no problema. Então eu vou somar a área 1 com a área 2 e com a área 3. Perceba que isso aqui não é um monômio, porque eu tenho um bloco aqui, que é o x ao quadrado, um outro bloco, que é xy, e um terceiro bloco, que é y ao cubo. Aí já recebe o nome de polinômio. E a nossa expressão algébrica continua sendo x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Aí repara que pode ter ficado uma dúvida o que é monômio, o que é polinômio. Vou tirar essa dúvida agora. Vamos ver a classificação de polinômios. Entenda que monômio ele tem apenas um bloco, ou seja, só um número de termos. Aqui tem só um termo. Quem é esse termo? Tem dois exemplos aqui de monômio. O termo seria 2xy e um outro exemplo aqui de monômio seria b ao quadrado. Binômio, ele tem dois termos. Quem são esses dois termos? O primeiro é a ao quadrado e o outro é menos 2ab. Outro exemplo de binômio seria 2x mais 6. Trinômio já tem três termos, três blocos. X ao quadrado, 2xy e y ao quadrado. Todos eles aqui nesse exemplo numa adição. No segundo exemplo de trinômio, nós temos 5a ao quadrado menos 3a mais 1. Esse aqui é o primeiro termo, esse outro aqui é o segundo e o 1 aqui é o nosso terceiro termo. A título de curiosidade, não apareceu a parte literal, então entenda que ela existe, só que ela tem o coeficiente 0. Mas para esse problema, a gente vai deixar o monômio dessa forma aqui mesmo, que ele ganha. Aqui pode ter n possibilidades, como a elevado a 0, x 1 vezes 3 elevado a 1 vezes y elevado a 0, ou t elevado a 0, w elevado a 0, tudo vai dar 1. O outro trinômio que eu tenho é esse aqui, que já aparece em algumas frações, que é 2/3 de x menos meio y mais 5. Aí um exercício que é muito comum é o caso do exemplo 1 aqui. Perceba que toda a fronteira dessa figura aqui está mensurada. 4x, 3y, 2x, y, 2x e 2y. Então essa figura aqui pede fazer um cálculo de perímetro, que é a soma dos lados. Eu comecei por questões didáticas aqui de cima, mas poderia ter começado de qualquer um desses termos. Então, ordenando se é o perímetro, vou ter que somar todos. 2x mais y mais 2x mais 2y mais 4x e termina em 3y. Aí eu fecho o ciclo de todos os termos. Se eu quero fazer uma redução de termos semelhantes, você vai olhar para a parte literal. Observe os termos que estão em vermelho. A parte literal é x. E os termos que estão em azul, a parte literal é y. Então é possível fazer a conta. Poderia ter isolado dessa forma aqui ou fazer direto, que é mais comum o aluno fazer. O que seria? Se aqui é 2x com mais 2x dá 4x, com mais 4x daria 8x. E a parte em azul daria, aqui tem um y, com 2y daria 3y, com mais 3y fecharia 6y. Então a redução de todos esses termos ficaria dessa forma aqui, seria um binômio. Redução de termos semelhantes agora, sem suporte de figura, somente a parte algébrica mesmo. Vamos observar aqui que os termos que são comuns são os que têm a mesma parte literal, no caso aqui y.
3y menos 7y, exige jogo de sinal, mais 5y. Aqui eu isolei todos os coeficientes. 3 menos 7 dá menos 4, e menos 4 mais 5 dá 1. Como é que você faz a conta? Subtrai e dá o sinal do maior. O maior negativo aqui, que é menos 7. Então, 7 menos 3 dá 4. Como o maior negativo ficou menos 4. Aí, menos 4 mais 5. Sinais diferentes novamente. Subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o 5. Então, 5 menos 4 dá 1. Então, perceba que esse 1, aí 1 multiplicado por y dá o próprio y, e o menos 2x, que não participou de nenhuma conta, você repete, porque ele faz parte da expressão algébrica. E essa solução final aqui recebe o nome de forma reduzida. Vamos para o exemplo 2. Vou destacar a parte literal que é comum, que no caso aqui é xy, e aqui que é xy. Ah, mas aqui tem um x, não importa, a parte literal tem que ser a mesma, teria que ter um y para ser considerado como termos semelhantes. Vou isolar o que tem a mesma parte literal, ficou 1 mais 1/5 de xy. Aí o que faltou aqui é você fazer o cálculo de MC. Repara que o x continua aqui, bonitinho. Como é que eu faço o cálculo de MC? Conserva o denominador que é 5, multiplica por 1, 5 vezes 1 dá 5, somado com 1 dá 6. Então essa conta toda aqui vai dar 6/5. E o x você só vai repetindo, que ele faz parte da expressão. Então aqui não tem mais conta que eu possa fazer. Então essa daqui é a forma reduzida. Agora, repara que a aula de hoje, como a aula anterior, estou só trabalhando os conceitos. Os conceitos iniciais com vocês. Vamos ver agora o que é grau de um polinômio. O grau de um monômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. O que significa isso? Nós temos esse monômio aqui, 7x² é um monômio. Por que o grau é 3? Porque x² tem grau 2, y tem grau 1. Então, grau 2 somado com grau 1, o total é grau 3. Só enfatizando, repara que a parte literal tem 3 letras. Por ter 3 letras, você considera de grau 3. Outro exemplo. 5x² é um monômio de grau 4. Por que de grau 4? Porque apresenta 4 vezes a letra x. Então, se tem 4 letras, ele tem grau 4. Outro exemplo. Eu tenho 2x/9. É um monômio de grau 1. Porque o x aparece uma vez, só tem uma letra. Outro exemplo. Eu tenho 3xy, é um monômio de grau 2, porque a parte literal tem 2 letras, x e y. E agora vem um caso particular. Menos 4, ele é um monômio de grau 0. Por que de grau 0? Porque eu posso considerar qualquer parte literal elevada a 0. Eu coloquei aqui x elevado a 0, mas poderia ser y elevado a 0, a elevado a 0. Só para você entender. Por que o grau é 0? Porque tem 0 letras nesse monômio, aqui não aparece nenhuma letra. Então o grau dele é 0. Aí eu vou parando a aula por aqui. Eu espero que não tenha ficado dúvida. Caso tenha ficado, reveja o vídeo sem pressa. E mesmo assim, se persistir a dúvida, tire no grupo lá de WhatsApp as suas dúvidas. E não te esquece que tem atividade na descrição do vídeo, gente. Até a próxima aula.